Vamos lá, pessoal. Como eu havia falado... Opa, quase cai a caneta. Como eu havia falado para vocês, vamos aqui retomar os nossos estudos. E retomando os nossos estudos, a gente vai, deixa eu botar aqui, adentrar as principais perguntas de prova quando o tema é poder de polícia. Não é uma coisa fácil, né, gente? Mas assim, o que a gente faz? A gente pega as principais provas dos últimos 4 anos, bota no tema poder de polícia lá no buscador de questões e aí vê as principais perguntas e traz para cá para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, qual é o grande objetivo do poder de polícia? Opa! Qual é o grande objetivo do poder de polícia? O grande objetivo, talvez o maior objetivo até mesmo da administração, é o bem-estar da coletividade. Então, como eu falei para vocês, né, o poder de polícia vai pedir para você baixar o som da sua casa 2 horas da manhã, pensando na coletividade. Legal? O poder de polícia não vai deixar o comércio funcionar sem alvará, pensando na coletividade, que pode aquele troço desabar e matar gente pra caramba. Legal? Isso. Depois, qual é o fundamento do poder de polícia? Você já viu comigo isso no começo desse módulo, né? O fundamento é a supremacia do interesse público, a prerrogativa da administração baseada, né, no regime jurídico administrativo. É o regime jurídico administrativo que diz que a administração pública tem supremacia. Ou seja, por que a administração pública pode mandar você baixar o som da sua festa? Por quê? Quando o interesse público conflita com o interesse privado, prevalece o público. Essa é a regrinha da supremacia do interesse público. Tá bom? Tá bom. Depois, qual a incidência do poder de polícia? É aqui que nós diferenciamos o poder de polícia do poder disciplinar. Tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar pode fiscalizar e sancionar. Só que o poder disciplinar só vai fiscalizar e sancionar os agentes públicos e quem tem um vínculo específico com a administração. Ou seja, o poder disciplinar ele só incide com quem tem um vínculo pré-existente com a administração pública. Já o poder de polícia não. O poder de polícia ele tem incidência geral. Ou seja, o poder de polícia ele incide em todos. Em todos os sujeitos, tenham ou não tenham vínculo com a administração, tem que respeitar o poder de polícia da administração. O entendimento é esse. Legal? E quais são as principais diferenças entre o poder de polícia administrativa e o poder de polícia judiciária? Talvez aqui, gente, ó, a principal aflição dos meus alunos quando eu começo em aula ao vivo ou presencial explicar poder de polícia. Tem aluno que nem quer o resto. Ele quer isso. Professor, faz aquele quadrinho. Calma. Entende primeiro todo o organograma. Depois a gente vai para o quadrinho. O quadrinho é a última coisa. Porque uma vez que você entende o poder de polícia na sua teoria, esse quadrinho aqui você vai entender de uma boa. De boa, né? Então, calma. Mas vamos lá. Agora chegou a hora. Qual é a diferença, então, entre o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciária? Vamos lá. Ó. O poder de polícia administrativo, né, ele incide em bens, direitos e atividades. Já o poder de polícia judiciária incide somente em pessoas. Se você quiser guardar um macete, por que só incide em pessoas? Porque somente as pessoas é que podem ficar presas. E obviamente que essa pessoa aqui, ó, é uma pessoa física. A gente até tem poder de polícia judiciária em pessoa jurídica, mas em um caso só, crime ambiental. Está no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas basicamente o poder de polícia judiciária incide em pessoas físicas. Por quê? Somente pessoa física é que vai ser presa, né? A gente não tem como prender um direito, um bem, uma pessoa jurídica. Né? A pessoa física é que fica presa. Então, por isso que o poder de polícia judiciária incide nela, tá bom? Já o poder de polícia administrativo não. Incide em bens, direitos
e atividades, tá bom? Depois, poder de polícia administrativo é uma atividade que é desempenhado por todos os órgãos da administração pública. Na verdade, né, órgãos e entidades da administração pública. Inclusive, os próprios órgãos de segurança pública, eles fazem polícia administrativa. Ué, professor? Quer ver só um exemplo? O batalhão de trânsito, né, o batalhão de trânsito da Polícia Militar, ele faz polícia administrativa de trânsito, quando vai para a rua fiscalizar os carros. Quer ver outro exemplo? Se seu vizinho tiver com som muito alto, você não vai ligar para a Secretaria de Postura do município, vai ligar para a PM, e é a PM que vai lá pedir para ele baixar o som. Outras coisas mais, quando, por exemplo, certamente, né, quando um local está muito cheio, e a gente está vendo que o alvará não autoriza aquela quantidade de pessoas ali dentro, você não vai ligar para a Secretaria de Postura ou para a Secretaria de Infraestrutura do município. Não, cara. Você vai ligar para a PM. Então, os órgãos de segurança pública, em última análise, eles também fazem polícia administrativa, desde que o grande objetivo deles não seja combater o crime, seja combater o ilícito administrativo. Então, a polícia administrativa, sem exagero, ela pode ser feita por todos os órgãos da administração pública, inclusive pelos órgãos de segurança pública. Legal? São todos mesmo. Agora, a polícia judiciária não. A polícia judiciária só pode ser exercido pelos órgãos de segurança pública que estão no artigo 144 da Constituição Federal, né? As polícias federais, rodoviárias federais e ferroviárias federais, PM, bombeiro, legal? E hoje, né, a polícia penal. Então, polícia judiciária somente pelos órgãos de segurança pública. Artigo 144 da Constituição Federal. Legal? A gente tem que lembrar que a polícia administrativa, como regra, ela é preventiva. Ou seja, ela acontece antes do ilícito. Então, por isso que a administração pública exige alvará para eu abrir um comércio aqui em Niterói, onde eu moro. Por quê? Para evitar que dê problema. Porque se não tiver alvará, cara, pô, meu irmão, ia ser uma coisa de louco. Legal? Agora, ela pode ser repressiva. Quando? Quando, excepcionalmente, a gente, né, nós, né, o cidadão, não respeite o comando dado pela administração pública. Então, a prefeitura exigiu alvará para eu abrir um cursinho preparatório aqui em Niterói. Eu posso ter uma sala com no máximo 50 lugares. Tá bom, ela me deu esse alvará, poder de polícia preventivo. Agora, ela só autorizou a eu colocar 50 cadeiras, estou colocando 100. O fiscal chegou lá e me multou. Poder de polícia repressivo. Então, o poder de polícia administrativo, a regra é que ele seja preventivo. Mas, excepcionalmente, nada impede que ele seja repressivo. Já o poder de polícia judiciária, né, em regra, ele é repressivo. É o contrário. Opa, cadê? Em regra, ele é repressivo. E, excepcionalmente, ele pode ser preventivo. Legal? Professor, me dá um exemplo de polícia judiciária sendo preventivo. A blitz. Só que tem doutrinador que fala que a blitz não é preventiva. Porque a blitz, quando ela chega a pegar alguém aprontando, o crime já aconteceu. Né? Porque se ela agir antes do crime, é fato atípico, né? Cogitar, a mera cogitação não é crime. Quando dá início ao crime, é tentativa se não se consuma. Então, o pessoal lá do direito processual penal, o direito penal, não gosta dessa ideia que a polícia judiciária é preventiva excepcionalmente. Eles entendem que ela, por excelência, é repressiva e ponto final. Tá? Não vamos brigar com eles, que até porque não é nosso objetivo. Agora, o poder de polícia administrativo, né, visa combater o ilícito administrativo. O poder de polícia judiciária visa combater o ilícito penal, ou seja, em última análise, visa a combater o crime. Deixa eu tirar aqui que eu coloquei aqui. Ó. Visa a combater o crime. Perfeito? Perfeito. Então, pessoal, vamos revisar? Olha aqui que maneiro, ó. Peraí. Olha aqui que maneiro. Né? Deixa eu só tirar o pip aqui, que eu consigo botar o quadro inteiro. Olha que maneiro. A gente diferenciou, né,
o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciário. E são coisas diferentes. Apesar de receber, né, o nome poder de polícia, são coisas diferentes. O poder de polícia administrativa, então, incide em bens, direitos e atividades. O poder de polícia judiciária incide em pessoas físicas, essa é a regra. O poder de polícia administrativa existe em todos os órgãos e entidades da administração pública. O poder de polícia judiciária existe somente, né, nos órgãos de segurança pública. Só os órgãos de segurança pública exercem poder de polícia judiciário, tá bom? Tá bom. Prevalece o entendimento que o poder de polícia, em regra, o poder de polícia administrativo, né, em regra, é preventivo, e o poder de polícia judiciário, poder de polícia administrativo, excepcionalmente é repressivo. Então, poder de polícia administrativo, em regra, é repressivo, excepcionalmente, em regra, preventivo, excepcionalmente repressivo. Em regra, preventivo, excepcionalmente repressivo, tá bom? E prevalece, né, o entendimento que o poder de polícia judiciário é repressivo. O pessoal do processo penal não gosta da ideia do poder de polícia judiciário ser preventivo, tá? Mais do direito até penal, cada escala do intercrime não dá para a gente poder chegar nessa ideia. Não briguemos com eles, tá? Vamos lá. Já o poder de polícia administrativo combate o ilícito administrativo. O poder de polícia judiciário combate o ilícito penal, ou seja, combate o crime. Perfeito? Essa é a ideia básica que a gente entra aqui. E aí, pessoal, para a gente poder ratificar, né, massificar, né, o poder de polícia administrativo, né, ele pode ser preventivo e ele pode ser repressivo. A regra é ele ser preventivo. A exceção é ele ser repressivo. Quando ele é preventivo, ele acontece antes do ilícito. Quando ele é repressivo, ele acontece após o ilícito. Então, antes do ilícito, ele é preventivo. Após o ilícito, ele é repressivo. Bom? E aí, ó, né, só para a gente não confundir, não gerar problema, né, o poder de polícia preventivo, que acontece antes do ilícito, ele tenta evitar a prática de ilícito. Né? O que interessa para a administração pública? Né? Conceder um alvará para o comércio funcionar direitinho ou não conceder o alvará e o comércio funcionar como eles querem? Não. Concede o alvará e o comércio funciona bonitinho. Tá? E aqui, ó, são os atos típicos do poder de polícia preventivo, né? Ou seja, os atos típicos preventivos. Fiscalizações, vistorias, ordens de polícia, notificações de polícia, autorizações e licenças. Geralmente, a autorização e as licenças, elas estão dentro de um alvará. Legal? O alvará, ele é a forma de materializar uma autorização ou uma licença. Perfeito. E aí, ó, a gente sabe que quando acontece após, né, o poder de polícia acontece após o ilícito, né, nós estamos diante do poder de polícia repressivo. Né? E aí, ó, o objetivo aqui já não é mais evitar. O objetivo aqui, ó, é sancionar. Aplicar uma sanção para que não aconteça coisa pior. Né? E aí, ó, o exemplo típico, né, dos atos de polícia de forma repressiva são as advertências, as multas e a cassação do alvará. Tem doutrinador que fala que a advertência ela pode ser preventiva e repressiva ao mesmo tempo. Né? Aquela advertência que não fez nada, só chamou atenção, ela seria uma advertência preventiva. Agora, aquela advertência que vai para o papel, fica nos assentamentos, seria uma advertência repressiva. Tá bom? Mas não vamos chegar a esse ponto todo, porque geralmente a advertência ela é aplicada no papel, ela fica arquivada na administração, então ela é repressiva. Tá bom? Tá aqui tipicamente para você entender bonitinho a diferença entre, né, a atividade preventiva e repressiva do poder de polícia administrativo. Ok?
Vamos avançar? Vamos avançar. Deixa eu voltar aqui para o PIP. Estou com saudade de vocês. Vamos lá. Vamos lá. O poder de polícia administrativa, já vimos isso. Então, o poder de polícia pode ser, né, preventivo e repressivo ao mesmo tempo? Sim. A gente acabou de ver isso aqui em cima. Isso aqui são as principais perguntas que eu tenho quando eu acabo de dar aula ao vivo, ou vem no chat ao vivo, ou vem, né, por WhatsApp. Em sala de aula, então, não deixa nem eu terminar de falar. Então, quer dizer que pode ser preventivo e repressivo? Pode. Você já viu comigo que, em regra, preventivo, excepcionalmente repressivo. De acordo com todos esses atos aqui, ó. Atos de polícia preventivo, atos de polícia repressivo. Ok? E aí, pessoal, a outra perguntinha que bomba em prova, e vocês devem estar, a galera que está fazendo concurso aí sabe disso, né? Quais são os atributos, né, dos atos de polícia? Quais são os atributos dos atos de polícia? Ou seja, você sabe que todo ato administrativo tem atributos, né? Quais são os atributos? A presunção de veracidade e legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a tipicidade. Geralmente, o ato administrativo tem, né, esses 4 atributos. Por que eu falo geralmente? Porque tem exceção a alguns atributos, mas geralmente são esses 4. Presunção, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Só que quando eu falo dos atos de polícia, os atos de polícia, eles têm atributos próprios, ou seja, eles têm características próprias. E quais são essas características dos atos de polícia? Quais são esses atributos dos atos de polícia? Basicamente são esses, ó. A discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Lembrando que a autoexecutoriedade também tem nos atos administrativos comuns, tá? A gente aqui só vai ver uma novidade, assim, mas tem em todos. Agora, é interessante que você saiba que quando se trata de poder de polícia, são esses aqui, os atributos específicos dos atos de polícia administrativa. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar com a discricionariedade. Olha que interessante. Os atos do poder de polícia, eles têm uma certa margem de liberdade. Ou seja, quando o agente público está, né, no exercício do poder de polícia, ele tem uma certa liberdade de atuação. Então, por exemplo, imagine você, um exemplo, eu não sou, só um exemplo. Imagine você que eu sou lá fiscal de sanitário, aqui eu, fiscal sanitário, tem, né, 10 lanchonetes num determinado bairro e eu só fiscalizei 2, a lanchonete A e a lanchonete B. Qual o problema? Nenhum. Por que nenhum? Porque nenhum, que é discricionário. Cabe a mim analisar a conveniência e oportunidade e escolher qual eu vou fiscalizar. É a mesma coisa a blitz de trânsito. Imagine você que o Detran e a Polícia Militar estão fazendo uma blitz na estrada, né, na rua, né? PRF na estrada, Polícia de Trânsito. Passaram 50 carros, só pararam o seu. Qual o problema? Nenhum. Discricionário. Ou seja, está dentro da margem de liberdade de escolha. Ou seja, cabe ao agente público ter essa liberdade de escolher o que ele vai fazer. Legal? Obviamente que essa margem de liberdade de escolha não pode gerar discriminação ou atos ilícitos. Mas, em regra, o agente público ele tem liberdade na hora que ele vai exercitar os atos do poder de polícia. Perfeito? Lembrando que, em regra, aqui, ó, em regra, os atos do poder de polícia são discricionários. Mas existem também atos do poder de polícia que são vinculados. Exemplo, são as licenças. Então, só para dizer, né, só para você ficar com o seu caderno completo, hein? Seu caderno, nota 10. Os atos do poder de polícia, em regra, eles são discricionários. Mas nós temos atos do poder de polícia que podem ser vinculados, como, por exemplo, as licenças. As licenças são atos do poder de polícia e atos do poder de polícia de forma vinculada. As licenças não são discricionárias. Perfeito? Então, as licenças são vinculadas. Então, né, a regra é que todos os atos do poder de polícia sejam discricionários. Mas nós sabemos que é regra com exceção. Exemplo típico são as licenças, que são atos do poder de polícia, mas atos do poder de polícia vinculados. Isso é uma exceção à regra. Tá? E aí,
O segundo atributo é a autoexecutoriedade, né? Que aqui é uma autoexecutoriedade bem enxutinha. O que significa dizer? Significa dizer que a administração pública tem poder para impor os atos do poder de polícia sem a necessidade de ordem judicial. Então, por exemplo, imagine você que, mais uma vez, ó, aqui eu sou fiscal sanitário. Eu quero fiscalizar um supermercado. Eu preciso de ordem judicial para entrar no supermercado? Não preciso. Por quê? Porque eu estou exercendo o poder de polícia administrativa. Inclusive, se o gerente, o dono do mercado, não deixar eu entrar, eu vou prender ele por crime de desobediência. Legal? Se ele ficar falando muito, desacato também. Por que isso? Porque eu, administração, eu tenho poder para poder fiscalizar. E esse poder não depende de ordem judicial. É óbvio. E se, por exemplo, eu estiver exercendo o poder de polícia e eu estiver dentro de uma casa e não tiver crime, só tiver ilícito administrativo, eu não vou poder entrar, vai ter que ter ordem judicial. Isso é óbvio, já que a casa é inviolável. Agora, se eu estiver exercendo o poder de polícia administrativo, né, está dentro de uma casa e tem crime, eu vou entrar. Né, porque a Constituição excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de crime. Mas, basicamente, os atos do poder de polícia não dependem de ordem judicial. Por quê? Porque eles gozam de autoexecutoriedade. Correto? Correto. E aí, pessoal, ó, sempre isso aqui cai em prova, né? A gente tem que explicar para você entender. Todos os atos do poder de polícia gozam de autoexecutoriedade? Sim, essa aqui é a regra. Essa aqui é a regra. Deixa eu trocar. Em regra, os atos do poder de polícia, eles são autoexecutórios. Eles não dependem de ordem judicial. Tá bom. Mas essa regra tem exceção? Claro que tem. Existem algumas situações no poder de polícia que elas não vão ter autoexecutoriedade. Então, elas vão depender de ordem judicial. Então, por exemplo, para você entender. Ó, imagine você que deixa eu botar aqui, ó, eu furei o sinal. Aqui está o carro, olha que coisa ridícula, né? Mas vamos lá. Ó, eu furei o sinal, passei. E aí, o agente de trânsito, vamos supor que esse bonequinho é o agente de trânsito, o agente de trânsito me multou. Para ele me multar, tem que ter ordem judicial? Não. É o que nós chamamos de infracionar. Para o agente de trânsito me infracionar, tem que ter ordem judicial? Não. Ele me viu cometendo um ilícito, ele foi lá, me infracionou, me multou. Ponto. Agora, preste atenção. Se eu não quiser pagar essa multa, imagine você que eu não impugnei, deixei correr, e eu falei que não vou pagar essa multa. Se eu não quiser pagar essa multa, o agente que me multou tem poder para vir aqui em casa, abrir minha carteira e tomar meu dinheiro à força? Não, não tem. Por que não tem? Porque a cobrança da multa resistida, ela depende de ordem judicial. Vai ter que ter um negócio chamado execução fiscal. Então, só para você entender, a cobrança da multa, a multa resistida, ela não tem autoexecutoriedade. Por quê? Porque vai depender de ordem judicial. Agora, a aplicação da multa tem autoexecutoriedade. Por quê? Porque não depende de ordem judicial. Simples assim. Para você entender. Então, para me multar, não tem que ter ordem judicial. Me multou e eu não quero pagar, aí vai depender de ordem judicial para poder tomar meu dinheiro. Porque na marra não vai poder tomar. Por quê? Porque vai depender de ordem judicial. Diz a Constituição que todo acusado em processo administrativo ou judicial tem que ser dado devido ao processo legal com contraditório e ampla defesa. Não vai ser diferente comigo. Para mim cobrar essa multa aqui vai ter que ir em juízo. Vai ter que ter execução fiscal. Deu para entender? Show de bola. E aí a gente avança no último atributo, que é o atributo da coercibilidade. O que é o atributo da coercibilidade? Pessoal, o atributo da coercibilidade é o atributo que possibilita a administração pública impor a sua vontade. E o particular, pouco importa a vontade dele. Então, o agente de trânsito me multou, ele não pediu para me multar. Me multou e está multado. É unilateral. Ele pediu para me multar? Não, às vezes ele nem me para. Eu só fico sabendo quando a multa chega aqui na minha caixa de correio. Olha que loucura. Por quê? Porque a multa é um exemplo típico
de um ato, né, do poder de polícia que goza de coercibilidade. Ou seja, a administração pública na multa ela tem poder para impor a vontade dela. Legal? E aí, como é que se diz? Eu dei o exemplo aqui, né, da lanchonete. Mais uma vez a lanchonete. Né? Imagine você, eu sou fiscal sanitário, cheguei na lanchonete, quero fiscalizar a lanchonete. O dono não vai entrar. Não vai não? Vou entrar. Chama a polícia, aí quando eu falo polícia e PM, e vou lá e entro. Mas e a vontade? Cara, a vontade dele pouco importa. Inclusive, se ele ficar resistindo, eu vou dar voz de prisão em flagrante a ele por crime de desacato, ainda vou usar a força física. Vou entrar à força. Quer ele queira, quer ele não queira. Então você acabou de ver comigo aqui os 3 atributos dos atos de polícia. Quais são eles? A discricionariedade. O agente público, quando vai praticar um ato de polícia, tem liberdade de escolha. É a regra. Né? A auto-executoriedade. Os atos do poder de polícia não dependem de ordem judicial. E a coercibilidade. Os atos do poder de polícia são coercitivos. Ou seja, eles não dependem da vontade do cidadão, do particular. O agente público impõe e está imposto. Correto? Óbvio que não pode ter abuso, né? Isso é óbvio. Mas vamos lá. E aí, pessoal, ó, um tema, ele entrou na moda, né? E quando entra na moda, não para de cair mais. Que são os famosos ciclos de polícia. Quais são os ciclos de polícia? Só para você entender. Essa ideia dos ciclos de polícia, ela vem muito com um doutrinador chamado Diogo Figueiredo. Diogo Figueiredo é um saudoso doutrinador importantíssimo para o direito administrativo. Ele pegou os atos do poder de polícia e identificou o poder de polícia tendo 4 ciclos. Essa ideia foi encampada pelo STJ e pelo STF. E aí começou a bombar em concursos públicos. Tá bom? Vamos entender isso aqui e sempre dando exemplos concretos. Tá bom? Vamos entender? Pessoal, ciclos de polícia. São quantos ciclos? Vamos guardar? São 4 ciclos para a gente conseguir o nosso objetivo aí, que é a aprovação no concurso e não passar dificuldade. Vamos lá? Primeiro ciclo. Lembrando que o primeiro ciclo não pode ser delegado ao particular. Legal? O que está acontecendo? Está juntando tudo, não tem problema. Primeiro ciclo, ele não... Sacanagem comigo, mas vamos lá. O primeiro ciclo, ele não pode ser delegado ao particular. Bota aqui fora, não tem problema, você entendeu, né? Vamos lá. O que é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo são as normas de polícia. São as normas criadas pelo poder público, legal? Que estabelece limites e condições necessárias ao exercício de certas atividades ou ao uso de alguns bens por parte do particular. Pessoal, aqui, ó, basicamente, é quando a administração pública, né, e aí o Estado de uma forma geral, cria alguma norma e essa norma vai dizer como é que você vai exercer uma atividade ou usar um bem. O melhor exemplo que eu posso dar aqui, ó, é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503. O CTB e os atos normativos abaixo dele, do CONTRAN, etc., eles explicam como é que a gente vai exercer uma atividade. Qual é a atividade? Dirigir. Se você pegar, lá tá tudo bonitinho. Perfeito? Perfeito. Por isso que a gente fala que o CTB é um exemplo excelente de ordem de polícia. De uma norma de polícia que vai explicar como é que eu vou exercer uma atividade, com a atividade dirigir, inclusive, né, usar um bem. Qual um bem? Um veículo. O CTB, ele explica isso aqui tudinho pra gente. Como é que você dirige e como é que você usa seu veículo. Ou seja, como é que você exerce uma atividade e usa um bem. Perfeito? Perfeito. Tá bom. E aí, irmão, eu comprei um carro e eu quero dirigir. Tá bom. Tenho que estar submisso ao CTB. Quem quer dirigir tem que obedecer ao CTB. Por quê? Porque o CTB é uma ordem de polícia. E aí, pessoal, por que o CTB, né, é um ciclo que não pode ser delegado ao particular? Por quê?
Porque a criação de normas, só quem pode criar normas é o próprio Estado. O particular não pode criar norma, né? Bom. Aí eu comprei esse carro e eu quero dirigir. Só que para eu dirigir, eu tenho que ter a famosa CNH. E a CNH é um excelente exemplo dos consentimentos de polícia. O consentimento de polícia é quando o Estado, né, consente que eu pratique determinada atividade ou utilize um bem. Todas as vezes que o Estado consentir que eu pratique uma atividade ou utilize um bem, isso aqui nós chamamos de consentimento de polícia. E, irmão, a CNH é o melhor exemplo que eu posso te dar de consentimento de polícia. Eu passei no exame psicotécnico, né, teórico, médico, prático, tenho a CNH. Teoricamente eu posso dirigir. Por quê? Porque o Estado me consentiu, né, esse, como é que se diz? Esse direito de dirigir e de usar um carro em via pública. O segundo ciclo, ao contrário do primeiro, ele pode ser delegado a um particular. E aí basta você parar para pensar, né? Aquela rapaziada quase toda que trabalha no Detran é tudo de empresa terceirizada. Inclusive o médico, que recentemente eu fiz o exame para poder pegar minha habilitação, é um médico terceirizado. Né? Ele nem tem nenhum vínculo funcional, ele não é servidor do Detran. Perfeito? E aí para você entender que sem problema nenhum, os atos do consentimento de polícia podem sim ser delegados ao particular. Perfeito? Perfeito. Irmão, preste atenção. Eu estou submisso a uma ordem de polícia, ou seja, o CTB. Tenho minha CNH, que é um consentimento de polícia, então por isso eu posso dirigir e trafegar com o meu carro. Só que, recorrentemente, eu terei que me submeter a fiscalizações. E aí, pessoal, ó, uma fiscalização muito comum, né, é a famosa Blitz. Então, a Blitz, por exemplo, do Detran e a Polícia Militar na rua, para fiscalizar como é que eu estou dirigindo, é um excelente exemplo do terceiro ciclo de polícia. E esse terceiro ciclo de polícia, fiscalização, pode ser delegado ao particular. Que isso, professor? Pode, cara. Quer ver um exemplo? Presta atenção. Aquele radar, que a gente aqui no Rio chama de pardal, que fica na estrada, aquilo é de uma empresa, cara. Você passa ali, você é multado, você nem sabe, aí aquela empresa remete, né? Você foi na melhor, né? Flagrado, e aquela empresa remete à administração pública para transformar aquele flagrante numa multa. Mas aquilo ali, cara, é uma empresa privada, né? Que é dona da câmera, dona do computador, dona do radar. O Estado não tem dinheiro para isso. Perfeito? Então, os atos de fiscalização não tem problema nenhum ser delegado ao particular. Outro exemplo, no Detran, a maioria daqueles rapazes que trabalham fiscalizando os carros, fazendo a vistoria, eles são terceirizados, são de empresas que foram contratadas pelo Detran para poder ficar fiscalizando os carros. Não tenha dúvida quanto a isso. Perfeito? Mas o exemplo que eu dei aqui foi a Blitz. Olha para você entender. Primeiro, através de uma ordem de polícia, aqui ó, a ordem de polícia, que é uma norma, eu descobri que para eu poder dirigir, para eu poder utilizar meu carro na via pública, eu tenho que respeitar algumas normas. A principal dela é ter a CNH. Pronto. Fui lá, fiz todo o procedimento e estou com a CNH na minha mão. O nome disso é consentimento de polícia. Com a CNH, a administração pública está consentindo que eu dirija e que eu utilize meu carro em via pública. 3. Com a minha habilitação na mão, dirigindo meu carro, agora eu vou sofrer fiscalizações, ou seja, eu vou sofrer blitz, nesse caso aqui do carro. E essa fiscalização, a blitz, na verdade, vai ver como é que eu estou usufruindo da minha CNH, ou seja, se eu estou dirigindo corretamente, se meu carro está bonitinho. Nesse caso, a fiscalização vai fiscalizar o consentimento que a administração pública me deu, para ver se eu estou fazendo jus ao consentimento que a administração pública me deu. E aí,
Se eu estiver fazendo jus ao consentimento, estiver dirigindo bonitinho, com habilitação, né, de boa, com o documento do carro em dia, né, dirigindo com o calçado correto, na velocidade correta, ok, a vida vai seguir. Agora, se por um acaso, nessa fiscalização, a administração pública verificar que eu pratiquei algum ilícito, vai acontecer a sanção de polícia. A sanção de polícia é a pena que vai ser aplicada em razão da prática de um ilícito. Ou seja, a administração pública me fiscalizou e, me fiscalizando, a administração pública encontrou um ilícito. Ao encontrar o ilícito, não tem jeito, vai me sancionar. Legal? Esses 4 ciclos, e esse 4º ciclo aqui, ele não pode ser delegado ao particular. Só para você matar, ó, eu tenho então 4 ciclos. 1, 2, 3, 4. Né? O primeiro e o quarto, eles não podem ser delegados ao particular. Ordem de polícia, sanção de polícia. Só podem ser praticados pelo próprio Estado. Os que podem ser delegados ao particular é o recheio, o 2 e o 3. Legal? Né? O consentimento de polícia e a fiscalização de polícia, eles podem ser, né, delegados ao particular. Eu vou fazer um resumo aqui agora para você entender, vou botar aqui a tela de resumo, para você entender o que eu estou falando com vocês. Preste bem atenção. Ó, todas as vezes que você quer usar um bem ou exercer alguma atividade, vai incidir poder de polícia. E aí, você tem que respeitar as normas criadas pelo Estado para você exercer essa atividade e usar esse bem. O nome disso é ordem de polícia. O que é ordem de polícia? São normas para que eu possa usar um bem e exercer uma atividade. Para eu usar esse bem e exercer uma atividade, respeitando as normas de polícia, eu vou ter que obter do Estado um consentimento. Eu quero usar o carro, tem que ter a CNH. A CNH é o consentimento para eu poder dirigir em via pública. O consentimento é o 2º ciclo de polícia. O primeiro ciclo é a criação das normas, a ordem de polícia. Só que se eu ganhei o consentimento da administração pública para dirigir, eu vou ter que me submeter a fiscalizações. Fiscalização, pelo menos, né, a minha última agora, de 10 em 10 anos, para poder renovar a minha habilitação, e fiscalização na rua, para ver se eu estou respeitando a lei de trânsito. Se eu bater uma quantidade de pontos, vão tomar minha habilitação. Se eu estiver dirigindo embriagado, vão tomar minha habilitação. Ou seja, a fiscalização, o 3º ciclo de polícia, né, é para saber se eu estou fazendo jus ao consentimento que a administração pública me deu. Na fiscalização, podem ter 2 resultados. Eu não fiz nada de errado, a vida segue. Se eu fiz, sanção, 4º ciclo de polícia. Fiscalizando, encontrando algum ilícito, a administração pública vai me sancionar. Perfeito? Tá aí os 4 ciclos de polícia. 4 ciclos de polícia. O primeiro, ordem de polícia. O segundo, consentimento de polícia. O terceiro, fiscalização de polícia. E o quarto, as sanções de polícia. Isso despenca em prova. E eu não te aconselho a decorar. Eu te aconselho você a entender. Legal? Se você entender isso aqui, você não erra, não tem como errar. Perfeito? Se você entender isso aqui, você não erra. Tá? Outra coisa que cai muito em prova, né, é perguntando o seguinte: professor, esses 4 ciclos do poder de polícia, né, eles sempre vão acontecer? Né? Ou seja, eles sempre vão, como é que se diz, no caso concreto, precisar? Nem sempre. Nem sempre. Porque tem atividades que eu faço que eu não preciso, né, por exemplo, de ser sancionado. Né? Se eu tiver certinho, não vão me sancionar. Então, desses 4 ciclos do poder de polícia, a doutrina diz que o ciclo 2 e o ciclo 4 só vai acontecer dependendo do caso concreto. Quer ver só, para você entender? Eu estou com minha habilitação, sofri a fiscalização. Tá tudo certinho, sou liberado pela polícia. Acabou. Eu não sofri o 4º ciclo. Eu não fui sancionado. Então, a depender do caso concreto, né, o ciclo 2 e o ciclo 4, eles não vão acontecer. Só vai acontecer a depender do caso concreto. Por exemplo, o ciclo 4 só vai acontecer, se eu estiver fazendo alguma M. Se eu tiver com tudo bonitinho, não vai acontecer. Não tem nem por que acontecer. Legal? Perfeito. E aí, obviamente, legal?
a gente vai ter que fazer aqui, né, um quadrinho não, né? Um esqueminha aqui, né, para você guardar o que eu quero que você guarde. Né? Primeiro ato do ciclo de polícia, segundo ciclo de polícia, terceiro ciclo de polícia, tá mais para baixo aqui, e o quarto ciclo de polícia. Presta atenção e confusão. Olha, no primeiro ciclo de polícia, a administração... Ih, vocês não estão vendo. No primeiro ciclo de polícia, a administração pública vai criar norma. É a famosa ordem de polícia. No segundo ciclo de polícia, de acordo com essa norma, a administração pública vai consentir que eu use um bem ou exerça uma atividade. Quando a administração consente que eu exerça uma atividade ou utilize um bem, a administração pública vai fiscalizar constantemente, né, a concessão que ela me deu. Ou seja, se ela consentiu que eu dirija, constantemente ela vai fiscalizar isso. Se na fiscalização ela encontrar algum ilícito, ela vai me aplicar uma sanção. Cara, isso aqui é o resumo dos 4 ciclos de polícia. Tudo que eu te falei eu resumi nisso. A administração cria normas, ordem de polícia. Consente de acordo com essas normas, atos de consentimento. Fiscaliza o consentimento que foi dado, fiscalização de polícia. Se na fiscalização encontrar algum ilícito, me aplica a sanção. Ponto. Isso aqui são os ciclos do poder de polícia e a gente não tem nem o que debater, porque isso aqui é muito simples, tá bom? Lembrando que o primeiro e o quarto ciclo de polícia, eles são indelegáveis ao particular. O particular não pode exercer, né, o poder de criar normas e o poder de sancionar. Mas, né, o ato de consentir e de fiscalizar não tem problema nenhum, podem ser delegados ao particular sim. Feito? E aí, pessoal, batendo 42 minutos, já, né, podendo levar um grande esporrão, eu vou aqui, né, fechar com a prescrição das sanções de polícia. Ou seja, uma vez que a administração pública me sancionou, né, em regra, quanto tempo ela vai ter para poder me cobrar essa sanção? Por exemplo, a administração pública me infracionou com uma multa. Quanto tempo a administração vai ter para me cobrar essa multa? 5 anos, tá? A administração pública, ela tem um prazo prescricional de 5 anos para cobrar, né, os atos do poder de polícia. Isso está previsto no artigo 1º da Lei 9873, e essa lei estabelece que prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Pessoal, basicamente todos os entes federativos que eu conheço trabalham também com esse prazo de 5 anos, tá bom? E com isso a gente encerra poderes administrativos. Nós vimos aqui, pessoal, ó, revisão, né? O poder vinculado, que é aquele poder que trata da atuação do agente público sem liberdade de escolha. O poder discricionário, que é aquele poder que trata da atuação do agente público com liberdade de escolha. O poder regulamentar, que é o poder dado ao chefe do Poder Executivo para regulamentar uma lei. O poder hierárquico, que é o poder que trata da organização da administração pública e da relação de hierarquia com os órgãos e agentes públicos. O poder disciplinar, que é o poder que possibilita fiscalizar e sancionar sujeitos que têm um vínculo pré-existente com a administração. E o poder de polícia, que é o poder que possibilita a administração pública restringir direitos e liberdades e interesses individuais seus, pensando na coletividade. Perfeito? E aí a gente vai entrar agora no próximo tópico, que tá aqui, ó, é o abuso de poder. Eu vou parar só para poder dar uma andada, circulação, né, gravando o dia inteiro. Eu volto para falar sobre o uso e o abuso do poder. Tá bom? Já estamos voltando.